Muito boa tarde, bem-vindos a mais uma edição do Consultório Aberto, o programa do Grupo Mais Guimarães, em que falamos sobre o impacto da pandemia na saúde mental dos vimaranenses. Antes de iniciarmos o programa deste sábado, desta edição especial do Consultório Aberto, agora que estamos com o Natal aí a bater-nos à porta, vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, a seguirem-nos na nossa página no Facebook e também a acompanharem a atualidade vimaranense em maisguimarães.pt. Como sempre, temos a nossa psicóloga de serviço no consultório aberto, Emanuela Lopes, é psicóloga no Hospital Senhora da Oliveira, em Guimarães. Olá, Emanuela, espero encontrá-la bem. Está aí com um belíssimo pinheiro de Natal aí atrás de si, a lembrar-nos que estamos a menos de uma semana de Natal, desta época tão especial, e que este ano será vivido de uma forma muito diferente. Boa tarde, Emanuela. Olá, Eliseu, como está? Obrigado. Lá foi uma semana de algum trabalho, mas relativamente tranquila. E realmente a mudança de cenário também se deve a isso, para tentarmos de alguma forma normalizar algumas destas questões relacionadas com o Natal, que será inevitavelmente diferente, mas não esquecendo o espírito todo e esta quadra natalícia que de facto vem aí, ou estamos a vivê-la, não é? E que é tão importante para todos, adultos, crianças, todos. Antes de conversarmos um pouco sobre como poderemos viver este Natal em tempo de pandemia, tivemos alguns dos nossos convidados do Consultório Aberto que quiseram, nesta edição especial, deixar algumas mensagens e vamos ouvi-los agora mesmo. Eu desejo que tenham todos um Natal muito feliz, muita alegria, muita partilha de afetos, e que seja também um momento para a entrada no ano de 2021 em que nós possamos fazer com que este vírus se vá embora e que nós possamos entrar exatamente na normalidade das nossas vidas, com todo o entusiasmo, toda a força, toda a alegria, que faz com que tudo seja melhor, porque há uma enorme esperança, e essa enorme esperança nasce exatamente nesse aconchego do lar, no aconchego do Natal, em que nós estamos com os nossos, que somos mais queridos, toda a comunidade é querida, mas os nossos pais, os avós, os filhos, enfim, estão ali. Mas há uma nota que eu quero dizer-lhes, que a esperança é forte se nós soubermos ler bem a realidade. É a realidade ainda que vivemos este Natal, é uma realidade em que o vírus pode aparecer e nos infectar, e infectar os outros, e infectarmos aqueles que são mais queridos, que são mais próximos. E, portanto, vivamos o Natal com esta fraternidade, mas de um aconchego muito nuclear, familiar. Aquilo que for partilha, que não seja presença física, nós temos modos de comunicar com aqueles que estão mais longe ou que não podem estar nessa noite connosco, mas que essa noite de Natal seja uma noite de afeto, de alegria, mas que seja germinadora de uma enorme esperança de um 2021 em que possamos estar todos presentes, em que possamos estar com todo o entusiasmo, toda a força redobrada de quem foi obrigado a um confinamento e que agora quer construir o nosso futuro. E o nosso futuro é um futuro coletivo. Um futuro que é saber ouvir e escutar, e saber escutar o outro, até pelo silêncio e pelo olhar, e saber prestar a ajuda necessária, que muitas vezes é apenas uma palavra, um olhar, um carinho, porque as pessoas que nos são mais próximas sintam outra alegria de viver e outra esperança no futuro. É esse Natal que desejo a todos, com muito, muito cuidado. Num ano tão atípico acontece o Natal. E para vos desejar, e é para isso que estou aqui, para vos desejar um feliz Natal. Um Natal que vai ser diferente, no núcleo mais restrito da nossa família, mas que sintamos que estamos próximos de todos os nossos amigos e familiares. Que o distanciamento seja apenas físico e não emocional. Ao Eliseu, à doutora Emanuela, que durante estes meses nos foram habituando a estas conversas francas com os seus convidados, que tanto contribuíram para tantos de nós
irmos considerando outros assuntos tão emergentes nesta altura, um agradecimento especial, uns votos especiais do Feliz Natal e que 2021 nos retome a normalidade, nos ajude a priorizar aquilo que verdadeiramente interessa e que nos ajude a continuar a construir um mundo melhor. Feliz Natal e um excelente 2021 para todos. Natal costuma significar esperança, costuma ser vivido com partilha e com momentos que nos inspiram não só às boas memórias, a outras se calhar às vezes não tão boas, mas com esse significado que o tempo que há de vir seja um tempo melhor e seja um tempo que possamos construir com mais bem-estar, com realização para nós, para aqueles que nos rodeiam, de quem mais gostamos, mas também para as comunidades onde estamos inseridos, estando certos que o melhor de todos será também o melhor para nós neste momento de esperança. E assim tivemos a colaboração de alguns dos convidados do Consultório Aberto, algumas das pessoas que por cá passaram para falar da saúde mental em tempo de pandemia. E Manuela Lopes, como é que será possível vivermos este Natal, conjugarmos o Natal a que nos habituamos, que vivemos com enorme coração, com um coração enorme, com enorme sentimento? Como é que conciliamos isso com o tempo que vivemos, um tempo extraordinário e que nos obriga a pensar muito no que fazer nas pessoas que podemos abraçar, por exemplo, que é algo tão típico nesta altura? É mais, de facto, o Natal é uma época de festa que é praticamente apreciada por grande maioria das pessoas, não é? Representa tudo aquilo que é alegria, tempo de qualidade em família, com os nossos amigos. Muitas vezes há algumas tradições, algumas famílias, não é? Até regressam a sítios onde passavam o Natal quando eram mais pequenos, que lhes são assim até assim significativos. Temos também toda a questão da partilha de alimentos, é uma altura onde abunda em demasia, não é? Em demasia a questão da alimentação, dos presentes, todos os rituais que nos ajudam a reconhecer e a agradecer as coisas boas que temos de facto na nossa vida. E eu acho um bocado isso que o Eliseu acabou de dizer, não é? Todos nós sentimos que nesta fase e agora irá ser um Natal extraordinário, portanto um Natal diferente, mas já assim nem toda a gente vivia o Natal desta forma tão prazerosa, não é? Que muitas vezes, ou praticamente todas as vezes, nós olhamos para isto desta forma. Muitas vezes há associado a algum stress, alguma ansiedade, porque tem a ver um bocadinho com estas questões de ter toda a gente presente. Às vezes as famílias também, como se juntam e são muita gente, dá origem às vezes a chatices, a questão das prendas, dos presentes, esta pressão de comprar presente que é a cara da pessoa, que tem que ser o presente ideal, tudo isto leva-nos a um aumento, não é, desta questão da ansiedade, do stress, que traz também uma pressão, muitas vezes que as pessoas nos dizem que também é uma pressão financeira, portanto por si só também já tem algumas vertentes que algumas pessoas de vez em quando que vão falando e torna-se numa época um bocadinho pesada. Repara, às vezes até nas próprias expectativas que as pessoas têm em relação, por exemplo, à comida, de ter a alimentação toda pronta, muita gente tem que começar muito cedo na cozinha a cozinhar, ter tudo ali, tudo muito direitinho, a decoração, a alimentação, tudo aquilo que é para os dias seguidos, e às vezes gerir estas coisas leva-nos assim a um aumento desta ansiedade e viver este tempo assim de uma forma quase muito apressada. Pronto, eu acho que esta pandemia, será que nos faz repensar nos valores do Natal? Portanto, falou aqui de alguns aspectos negativos até relativamente a esta época do ano. Portanto, se nós agora valorizarmos as presenças, que será muito a ausência, digamos, nesta época, se calhar estamos a ir ao princípio daquilo que seria desejável para o Natal.
Nem mais, ainda há pouco tempo ouvia um senhor que me dizia precisamente isso, porque houve um Natal onde houve algumas chatices na família, porque pequenas discussões, algumas brigas por causa dos miúdos e mais não sei o quê, tudo tomou outra perspectiva neste momento, não é? Tudo tomou outra perspectiva, já não há estas questões todas que incomodam e já hoje as pessoas davam-se por satisfeitas de poderem gozar, não é? Da presença uns dos outros, só. A mesma questão dos presentes para muita gente passou claramente para uma questão secundária. Ouvi muita gente a dizer que uns chocolatinhos, não é? No sentido de ser um miminho, mas o que queriam era de facto que pudessem estar todos. Portanto, damos muito mais valores a coisas que antes nós achávamos que isto era completamente adquirido, não é? Não era algo que pensássemos que fosse assim. E de facto muda muito a nossa perspectiva e às vezes até nos põe a colocar, lá está, às vezes até traz uma questão positiva quando olhamos para as coisas e ultrapassamos e já não ligamos estas nicas e estas tricas e a pequenos pormenores e realmente até acaba por trazer algumas coisas um bocadinho mais positivas, sim. E será que, Emanuela, os vimaranenses vão conseguir cumprir com as regras que estão estabelecidas para este período? Pois, os vimaranenses, os portugueses e se calhar toda a gente no mundo inteiro, não é? Que é uma questão tão transversal a quem festeja esta quadra. E é um bocado aquilo que estávamos a dizer, de facto o Natal pode ser também uma altura um bocadinho difícil e sobretudo este por não ser um Natal dito normal. Então como é que vai ser esse Natal, não é? E eu acho que as pessoas ainda estão a tentar perceber como é que pode ser, como é que podemos conciliar as orientações das autoridades de saúde de todos com a celebração com a família e com os amigos. Então eu acho que as pessoas estão neste momento ainda estão assim muito numa fase que estão a ser confrontadas com este dilema que é, por um lado, respeitar as medidas de proteção, diminuindo os contactos com as pessoas próximas com quem não coabitamos, que essa é uma das recomendações, não é? Mas que nos faz sentir sozinhos, faz-nos sentir frustrados, privados da nossa própria liberdade. Aliás, eu ouço muito isto, desta questão da nossa própria liberdade e de rituais que são muito importantes para nós, que está com pessoas que nos são de facto muito significativas. Isto por um lado e por outro também podemos relaxar, não quero mesmo saber, quer dizer, quase ignorar as medidas de proteção e fazer o Natal como costumávamos fazer. E já ouvimos muita gente a dizer que dê por onde der, o Natal será passado com as mesmas pessoas, nas mesmas condições, com o mesmo número, já há pessoas a dizer um bocado isso. E de facto isto pode trazer algum conforto e alguma satisfação, pelo menos imediata, mas eu acho que esta questão de nos expor e expor as pessoas que não habitam connosco e as pessoas que nós gostamos a um maior risco de transmissão deste vírus é muito complicado, portanto eu acho que aqui é fundamental encontrar um bom equilíbrio entre esta tarefa que eu acho que é extremamente desafiante e de facto eu tenho ouvido assim um bocadinho estas duas coisas. A título de curiosidade, eu li uma investigação que se fez aqui em Portugal, que mais de 50% dos portugueses iriam abdicar do Natal em família. Natal em família, por aquilo que entendi, seria um Natal alargado, onde estariam toda a gente, aquelas pessoas 20, 30, há muita gente que realmente que se juntam e são muitas, não é? Foi um estudo realizado entre 26 de novembro e 13 de dezembro, e realmente mais de metade destas pessoas consideraram extremamente inseguro reunir-se com as pessoas fora do agregado familiar, não é? Portanto, disseram que a grande maioria... familiar que não é família, entende? Agregado familiar e isso tudo, com quem coabitam. Está a assistir, portanto, não é juntar com os tios, com os primos, com os avós, juntar toda a gente, 15 pessoas não, são a família, mas não são agregado familiar, mais nuclear, portanto, nós e os nossos filhos, eventualmente, e deve ser assim, pelo menos a recomendação é essa, seja o menor número de pessoas possível. E depois eu teria aqui uma questão de consciência, também tenho escrito um pouco sobre isso, que mais do que seguir as regras que estão estabelecidas, cujo número está mais ou menos também definido, o número de pessoas que podemos juntar, é ter esta consciência em cada um de que estamos a colocar em causa a saúde dos nossos familiares. E depois, já agora a Emanuela também colocava aqui esta questão, que poderá abordar, nós podemos, por exemplo, considerar que estarmos 8 pessoas pode não ser prejudicial, numa família de 8 pessoas,
que não é um número muito significativo para uma noite de Natal, mas se nós imaginarmos que todas as famílias se reúnem a 8 elementos, vamos considerar que é uma grande irresponsabilidade. Portanto, e o que é irresponsável para os outros deve ser para nós também. Portanto, fica isto também de acordo com aquilo que falávamos até antes de iniciarmos este programa em off. Isto pode acontecer, nós acharmos que não faz mal nenhum para nós, portanto vai correr tudo bem, mas se forem os outros a fazerem isso, já a coisa pode descambar, digamos. É mais, eu concordo em absoluto. Acho que as decisões têm que ser decisões extremamente conscientes, assumindo dos riscos inerentes. As pessoas têm que ter mesmo isto em mente, quer dizer, não façam baseado nas falsas sensações dos testes negativos. Nós falámos isso também na semana passada. Muita gente vai recorrer e nos próximos dias irão fazer testes. Nós sabemos que o teste nos dá o resultado no imediato. Eu hoje testo negativo, mas eu amanhã posso testar positivo. Aliás, eu tinha comentado consigo que eu soube de um caso, acompanhei um caso, no miúdo que testou positivo ao 17º dia de isolamento. Portanto, e só aí é que testou de facto positivo. Portanto, isto vai dar-nos a tal falsa sensação de segurança, que muitas vezes, e tanto esta frase foi dita ao longo destes meses, mas nesta altura acho que é um bocadinho por aí. Portanto, eu também apelo um bocado a que as pessoas tomem decisões extremamente conscientes, decisões extremamente responsáveis, porque a situação ainda o exige, e nós aqui em Guimarães especificamente ainda estamos no risco extremamente elevado, portanto, sem dúvida absolutamente nenhuma, que ainda nos exige exatamente isso. E depois é um bocado aquilo que estava a dizer, 8 pessoas não é muito, porque acaba por ser os meus pais, os meus sogros, o meu irmão, os meus sobrinhos, que dita as pessoas mais chegadas. Eu acho que isto também teve um bocadinho a ver com estas imposições ou orientações que nos foi dada aqui há algum tempo atrás. Houve alterações, penso que aqui há uns dias, não é? Pelo novo estado de emergência, mas quando se relaxou um bocadinho em relação ao que é que poderia ser feito destas restrições no Natal, as pessoas começaram logo a pensar em abrir realmente as portas. Eu penso que as pessoas já estavam um bocadinho mentalizadas que isso não iria ser assim. Como vínhamos numa linha muito restritiva, a grande maioria das pessoas pensavam que iria continuar a ser uma linha muito restritiva mesmo no Natal, e não o foi. E eu vi muita gente a dizer que o facto de, então, se no Natal nós já podemos circular e podemos nos juntar e tal, então se calhar realmente o meu filho pode vir, a minha nora pode vir, os sogros de não sei o que pode vir, e juntarmos aqui um núcleo. Se aquilo, pelo menos que é a minha experiência, se é para muitas pessoas o mesmo que era, não. Há pessoas que me disseram, nós éramos 40 e não vamos ser 40, mas vamos ser 10. Pronto, e é um bocado assim. Ou então, como houve esta liberdade, agora no Natal, esta liberdade temporária, o que é que acontece? Eu hoje vou aos meus pais e no dia de Natal vou aos meus sogros. E, portanto, estas coisas têm que ser muito bem pensadas, têm que ser, e acho que é um bocadinho por aquilo que nós acabamos de dizer, muito bem ponderadas, com todas estas decisões conscientes e de responsabilidade que a própria situação exige. Aliás, o próprio bastonário da Ordem dos Médicos, quando foi sobre esta questão, pronunciou-se e diz que realmente o Governo ou a DGS deviam dar informações extremamente claras com o número máximo, por exemplo, de pessoas que nós podíamos ter nas festividades natalícias. Não é? Nós ouvimos a Alemanha que definiu que eram 4 pessoas, já não me recordo muito bem, mas acho que era mais ou menos assim. Outros países autorizavam que viessem 2 fora do agregado familiar. Quer dizer, são regras ou são indicações muitíssimo claras. Quando nós não falamos numa linguagem clara, concisa, permitimos abrir do género, se não cumprirem depois vai ser restritivo. É um bocadinho aquilo que o Eliseu diz, mas nós vamos ter muito cuidado, e nós temos muito cuidado, portanto na nossa família podemos nos juntar 6, 7, 8, 9 ou 10, mas lá está. Os outros não têm cuidado, não é? Os outros é que não têm cuidado e o vírus continua aí altamente prevalente, portanto alguma coisa, não é? Alguma coisa continua. E Manuela, falou aí numa questão na comunicação, que já falamos também durante outras edições do programa e que é muito importante falar claro. E era de todo, digo eu, que trabalho em comunicação, que tivéssemos o episódio que tivemos esta semana em que o subdiretor da Direção-Geral de Saúde acaba por passar uma mensagem muito pouco clara e cheia de ambiguísmos, portanto, para não dizer outras coisas, portanto, e que foi também alvo de
alguma chacota, digamos assim, pelas redes sociais. Devíamos falar mais claro para as pessoas e ser um pouco mais concretos, objetivos, de forma a que a mensagem passasse melhor e não passasse daquela forma que lhes foi transmitida, que não é levada a sério, diria. Exatamente, não é mesmo levado todo a sério e só dá margem precisamente a isto, a que as pessoas não cumpram as indicações porque elas não são também claras. E daí que, se realmente as indicações que viessem fossem extremamente claras, em que é permitido isto e aquilo, as pessoas tentavam. E aliás, é como lhe digo, eu acho que as pessoas estavam até preparadas para o modo restritivo. O que me pareceu em relação a isso e do que vi, eu acho que tem muito a ver com a questão quase do improviso, não é? Alguém que, pronto, vem dar uma conferência de imprensa e falar sobre esta questão destas indicações em conferência de imprensa, das recomendações práticas. Quando nós falamos de improviso, quando nós falamos o que é que eu acho, o que é que eu faço na minha casa, isso nem sempre, quando se fala para 10 milhões de pessoas, porque isto era uma questão que era para toda a gente, não era especificamente para um grupo, de facto, quando não é assim, isto não é acolhido. Traz-nos insegurança, não ligamos absolutamente nenhum, e é quando as pessoas ainda mais reforçam esta ideia que acabámos de dizer. E claro, o que nós sabemos da DGS face a esta situação epidemiológica é cumprir as regras e ouvimos em fontes fidedignas, não é? Portanto, se estiverem doentes ou se estiverem em isolamento, as pessoas devem manter exatamente essas indicações. Uma coisa que eu acho também importante referir e que achei muito interessante é que tentem reduzir os contactos antes do início da quadra festiva e durante esse período, exatamente por aquilo que nós dizemos, quer dizer, se nós tentarmos não nos expor tanto antes agora do Natal, também reduzimos a probabilidade de ficarem contagiados. E a história dos testes, não é? Fazer um teste negativo e dei negativo hoje, mas andei e saí bastante e tive contacto com muita gente, aumenta esta probabilidade. A questão, por exemplo, e até o Sr. Primeiro-Ministro falou sobre isso também, as pessoas devem usar máscara, só tirá-la para comer, mas a máscara vai ser extremamente difícil cumprir isso. Mas estas são indicações, e estas indicações faladas assim, ditas desta maneira, reduzir os contactos em termos do núcleo familiar, preferencialmente limitar as celebrações ao agregado familiar, têm que ser claras e são claras. Quando saímos disto é muito difícil cumprir, muito, muito, muito difícil. Ficamos preocupados quando temos alguém que comunica para 10 milhões de pessoas e o faz daquela forma, alguém que está na liderança, digamos, da Direção-Geral da Saúde em Portugal. Portanto, não é a mensagem que seria desejável nesta altura para que as pessoas cumprissem. E Manuela, que riscos é que nós corremos? A Manuela é psicóloga no Hospital Senhora de Oliveira em Guimarães, também um hospital com diversos casos Covid e que está a sofrer com as consequências desta pandemia. O que é que pode acontecer com um aumento significativo de casos agora no Natal? Pois, eu acho que isso é um bocadinho o que algumas pessoas das autoridades de saúde nos têm alertado e, aliás, eu vi parte do comunicado do Sr. Presidente da República, é que, de facto, se nós não cumprirmos as indicações mínimas, vem aí uma terceira vaga. Pronto, e teremos uma terceira vaga já muito em breve, porque se nós nos contagiarmos agora, só passado no mínimo os tais 14 dias, portanto teremos um janeiro extremamente complicado e que depois pagaremos todos... Desculpe lá interrompê-lo, mas num período em que nós ainda estamos com um índice de contágios muito elevado, portanto ainda acima dos 1000 contágios em 14 dias no Concelho de Guimarães, 1000 contágios por 100 mil habitantes, portanto ainda estamos lá em cima. Portanto, isto pode provocar uma situação muito difícil para os centros de saúde. Sim, para todos, exatamente, um colapso ainda maior. Portanto, não nos podemos fiar neste momento com a questão da vacinação, não é? Que virá agora, chegará dia 26 e começará dia 27, segundo as últimas indicações, mas são poucas e é restrito daquilo que se pôde, entretanto, ouvir e será faseada. Portanto, não nos podemos basear muito nisso. Eu acho que aqui tem que haver um esforço e uma responsabilidade coletiva de todos para não chegarmos a uma terceira vaga e, muito pelo contrário, continuarmos com esta tendência de baixar estes números, não é? Baixar estes números. Portanto, é para isso que temos que continuar a trabalhar e esforçar-nos todos nesta altura das festas do Natal e também do Ano Novo que há de vir logo a seguir.
E relativamente a este período, também ao Ano Novo, as pessoas estão habituadas a juntarem-se e nesta altura vêem-se ainda mais, com maior dificuldade de se associarem aos seus familiares, de se deslocarem também. Como é que as pessoas estão a viver este momento, Emanuel? Curiosamente, daquilo que eu tenho falado com as pessoas, e eu volto um bocadinho e reforço que isto tem a ver um bocadinho mais com a experiência e não com estudos que eu tenha lido, as pessoas estão mais centradas e repare, Eliseu, estamos numa zona extremamente tradicional em termos familiares e mesmo da celebração do Natal. Portanto, eu acho que as pessoas estão muito mais... O Natal tem mais importância do que propriamente a passagem do ano. E então eu acho que quando as medidas foram mais apertadas e mais restritivas no final do ano, não é? Houve muita gente que disse também não me importa muito, porque o que me interessa mais é de Natal, o Ano Novo também estar em casa e passar o ano assim também não me preocupa muito. Se calhar a população um pouco mais jovem é capaz de não achar tanta piada, não é? E realmente eu acho que tem que ser, e concordo com estas medidas, porque se iríamos ver, as pessoas não iriam para restaurantes ou para discotecas, mas iriam para a rua, iriam para as bombas de gasolina, portanto, tem que haver estas medidas muito restritivas, mas eu acho que isto seria mais a faixa etária dos mais novos. E está a ver, a linguagem teria que ser adequada. Se para os mais velhos e para as questões familiares a questão da passagem do ano é importante, mas não seria tão relevante quanto isso numa altura desta pandemia, se calhar para os mais novos é. Então como é que vamos fazer? Como é que vamos prevenir que nesta altura eles não se juntem e mesmo nas casas uns dos outros, ou que não aluguem casa e não vão sempre aonde, apesar de que os dias são mais alargados, não é? Vai do dia, pronto, e que já limita também um bocadinho mais. Mas como já falámos um bocadinho sobre isso, nós temos muita tendência de tentar contornar estas regras e havia de haver mensagens extremamente claras para este grupo etário também. E o que é que podemos fazer, Emanuela? O que é que quem nos vê nesta altura pode definir como atividades para este Natal, de forma a que ele seja um Natal bom e que seja recordado assim, mesmo vivido num período tão difícil da nossa história? Eu acho que, à semelhança do que temos falado um bocadinho anteriormente, eu acho que começaria um bocadinho por trás. E começar por naturalizar, validar, normalizar algumas destas coisas que nós pensamos e sentimos. Porque eu acho que se nós todos pensarmos que é natural que possamos estar tristes, desiludidos, frustrados, zangados por não passarmos o Natal como queríamos, com quem queríamos, aonde queríamos, que realmente 2020 já foi um ano muito difícil, as pessoas estão cansadas, estão aborrecidas, foram cheios de sacrifícios, de perdas em relação àquilo que é o nosso bem-estar, de perdas a estar com as nossas famílias. Há pouco tempo alguém me dizia, eu não estou com os meus pais desde março. Isto é pesado, é agressivo até do ponto de vista psicológico, não é? Nós realmente é um ano extremamente difícil e não poder passar no Natal também, não é? Claro que é natural nós sentirmos isto e estarmos chateados e zangados e nem toda a gente, e depois aqui também eu acho que é importante é que nem toda a gente, às vezes até da mesma família, tem o mesmo entendimento em relação a isto da pandemia e das medidas. Por um lado, há quem não queira, há quem diga assim, olha, eu até ia passar com os familiares, nem sabia muito bem como lhe ia dizer, passámos todos os anos, como é que lhe ia dizer que este ano era melhor não, mas até foi a minha cunhada que me ligou, olha, fiquei toda contente, porque ela ligou-me e disse que se calhar este ano é melhor não e tal, portanto, às vezes há este tipo de coisas, mas também existe alguns desentendimentos, algumas pessoas são mais gelosas e criteriosas em relação às orientações, outras nem por isso, do género, não, lá está, pode acontecer o que acontecer, nós vamos nos juntar, nós vamos na mesma e vamos estar todos e vamos ter muito cuidado e vamos... Pronto, e às vezes leva a algum conflito intrafamiliar precisamente por isso. Portanto, pode até ser natural demorarem algum tempo a chegar a algum consenso. É importante que as pessoas tentem negociar alguma solução e expressarem se estão mais à vontade, expressarem que não estão tanto à vontade, para tomarem as decisões que têm que tomar, não é? Da mesma maneira como é muito natural as pessoas estarem muito preocupadas também com o emprego, com a segurança financeira, que também já falámos tanto sobre isso, esta precariedade que estamos a passar, com a própria saúde, com a nossa saúde, com os nossos familiares, dos nossos amigos. Algumas pessoas, não nos podemos esquecer, estão a passar por um processo de luto,
seja por Covid-19, seja por processos de luto, de outras doenças. Portanto, é natural que o Natal seja também particularmente difícil. E às vezes também é natural nós termos alguma resistência, e sobretudo quando somos confrontados com isto, o que é que vamos fazer, como é que vamos fazer, de termos alguma resistência em alterar alguns planos, alguns rituais, não é? Eles são extremamente importantes para nós e realmente nós sempre fizemos assim, é uma tradição tão grande na nossa família, há muitos anos que fazemos assim. Muitas pessoas quase consideram isto como uma afronta. É uma afronta aos nossos valores, é uma afronta a todas as nossas tradições e pronto, e às vezes percepcionar isto como uma situação que é uma situação de uma circunstância extraordinária que vivemos torna-se um bocadinho difícil, não é? Portanto, eu começaria por aí, se calhar o que é que nós estamos a pensar, a sentir, pensar um bocado nestas coisas e perceber que é normal e que é normal não será a melhor palavra, natural, é aquela que nós até gostamos mais de utilizar. E aquilo que recordarmos deste tempo será certamente da forma, ou resultará da forma como nós encararmos este Natal. Podemos, por exemplo, estar em casa só com os filhos e conseguir fazer deste um Natal memorável. Contactando ora, nem mais. por estas vias, por exemplo, os nossos familiares, realizando um conjunto de atividades diferentes do habitual, mas que são prazerosas também de qualquer forma, e podemos vir a recordar este Natal como um Natal obviamente diferente, e esperemos que seja único nestas circunstâncias, mas termos uma boa recordação do que foi o Natal de 2020. Isto é possível e depende muito da forma como nós enfrentarmos este momento, não é? Nem mais, e até me poupou algumas dos comentários que iria fazer. Não. Sem intenção. Mas é isto, e estas questões têm que ser assim até transversais, é muito por aí, e às vezes é isso também que nós falamos, podemos aproveitar um momento de crise para com isto sair alguma coisa de bom e criar memórias e até criar oportunidades diferentes, pode ser por aí, quer dizer, 4 pessoas sozinhas, digamos assim, cabe haver 4 pessoas sozinhas no Natal, não é? Para a nossa tradição, 4 pessoas são 4 pessoas, mas tipo sozinhas no Natal, podem de facto fazer coisas extremamente diferentes, criar até tradições, isto pode até acabar por unir as pessoas. Agora, realmente se nós vamos encarar isto como uma tristeza, se nós vamos encarar isto como reforçar mais o isolamento, em que estamos sozinhos, em que os nossos estão sozinhos, torna-se uma época muito mais depressiva e aliás com impacto muito mais depressivo em relação a isso. Daí que também é recomendado as pessoas fazerem um plano sobre estas questões. Ora bem, nós vamos estar só nós, mas vamos ligar com as pessoas, vamos tentar estar todos juntos em videoconferência, vamos fazer uma noite de jogos, vamos fazer uma noite de cinema, em que é um filme muito transversal a todos, dividir, é preciso de facto também sermos um bocadinho criativos quanto às atividades que podemos fazer, se temos miúdos, são miúdos pequenos, são miúdos maiores, aliás, isto dos miúdos às vezes acaba por ser a bússola orientadora até das próprias situações, e muitas situações, por exemplo, de luto, pessoas que perderam devido à pandemia e devido a outras doenças que perderam entes queridos, esta é uma fase muito complicada, acaba por exacerbar ainda muito mais, quer dizer, o Natal é uma época que ainda me lembra mais a pessoa que eu perdi. E eu lembro uma coisa muito curiosa não, uma coisa até com impacto importante que uma senhora me disse em consulta, que perdeu a mãe há muito pouco tempo e que me dizia que o neto, portanto não foi os filhos, mas foi o neto, acabou por ser a tal bússola orientadora em termos de significado ou ressignificado quase da vida. Dizia-me ela que Deus tirou-me alguém, mas trouxe-me alguém. E encontrou algum conforto na criança, portanto no neto, em relação a isso. E em relação a celebrar o Natal, precisamente a mesma coisa. Se calhar já houve pais também que me disseram que não me apetecia celebrar, a última coisa que me apetece é celebrar, porque nós associamos o celebrar ao festejar, ao estamos bem, ao estamos contentes, mas eu perdi alguém, eu estou em luto, eu estou em sofrimento, seja ao mês, seja a meio ano, isto depois acaba por ser um bocadinho subjetivo a questão do tempo. Mas tenho filhos, não é? E então é por eles que vamos celebrar o Natal de uma forma diferente como tem que ser, mas, quer dizer, e é um bocadinho isto que nós também temos que fazer. Portanto, elaborar um plano que possamos estar preparados, alterá-lo, adaptá-lo sempre que for de facto
necessário, mas ajustar isto aos rituais que são tradicionais do Natal e alguns que nós podemos também trazer. E é importante que se traga, e é importante viver, e sempre foi importante, então de facto que seja. Se há uma altura assim, não podemos nunca, eu acho que nunca é demais dizer que as pessoas têm que, nós todos, temos que cuidar de nós, esta questão do o autocuidado que eu falo imensas vezes, esta nossa saúde psicológica, portanto, é importante que as pessoas cuidem delas próprias, que tenham 5, 10 minutos, 15, para nós, é meu, uma coisa que me faz bem, que me carrega as baterias, e isto é muito importante mesmo nesta altura fazermos precisamente isso, que relaxe, que encontre algum bem-estar, alguma paz interior também, acho que é um bocadinho por aí, e tentarmos todos encontrar um significado, um propósito para o Natal de 2020, eu acho que é um bocado por aí, e espero que seja único também, partilho da sua opinião. Esperemos que sim. Vamos ouvir mais algumas mensagens que nos deixaram também alguns dos convidados deste consultório aberto, que participaram em programas que realizamos e que não quiseram deixar de estar presentes também nesta edição especial do consultório aberto. Natal é tempo de celebrar a vida, espalhar amor e semear esperança. Por isso, neste ano tão atípico, mais próximos ou mais distantes fisicamente, que a magia típica desta quadra invada as vossas casas e as encha de saúde, sorrisos, afetos e esperança no novo ano de 2021, saudável, positivo, de concretizações e que possamos vencer a pandemia. Boas festas, feliz 2021 e protejam-se. Neste tempo em que o distanciamento nos é pedido, tal não pode significar solidão. A comunicação é fundamental. Se há lição a retirar desta pandemia, é que o mais importante são os outros, especialmente aqueles de quem mais gostamos. Nesta época, queria cumprimentar o Eliseu Sampaio e a minha colega, a professora Emanuela Lopes, e o programa Consultório, emitido semanalmente no Mais Guimarães. Feliz Natal, boas entradas para vocês e para toda a audiência. Feliz Natal. Muito bem, aqui é o Dr. Carlos Lima, eu estou falando da Suíça para meus amigos de Guimarães. Minha mensagem para vocês desse ano tão difícil que foi, de 2021, é de esperança, fé e muita compaixão para todos aqueles que sofreram perdas irremediáveis nesse ano, dizendo que nós somos sobreviventes a ele. E se nós conseguimos sobreviver a isso tudo que foi tão difícil, ano que vem será um ano que nós vamos colher o fruto desses nossos esforços. Espero para todos, então, umas boas festas e muito sucesso para 2021. Um abraço para todos, até logo. E foram as mensagens de mais alguns dos convidados do consultório aberto, algumas pessoas profissionais da área da saúde mental que participaram também no consultório aberto ao longo das 22 edições que já realizamos com Emanuela Lopes. E Emanuela, posso agora lançar-lhe também o desafio de nos deixar uma mensagem de Natal, agora que estamos com esta época tão especial aí a bater-nos à porta. O que lhe apetece dizer, Emanuela? Eu espero que realmente o verdadeiro significado do Natal, que é de facto o amor, que é a união entre as pessoas, não leva a um afastamento entre as mesmas, não é? Que esta questão que nos afasta de não podermos estar todos juntos, dos abraços, dos afetos, que predominem, mas predominem de uma forma diferente, esperando que de facto em breve, não é, que o nosso futuro seja diferente. Eu espero mesmo que este Natal ilumine as pessoas com esperança de dias melhores, com esperança de uma dita normalidade que tanto ansiamos. Por isso eu desejo boas festas a todos e dentro do possível que passem de facto o Natal com paz, amor e muitos sorrisos. E algumas prendinhas, mais não foi uns chocolatinhos, não é? E nem mais.
Muito obrigado por estar connosco mais uma vez, em mais um consultório aberto. Desejo-lhe um Feliz Natal com os seus e que tudo continue a correr muito bem. Muito obrigado. Obrigada, Eliseu. Feliz Natal para si também. Feliz Natal, muito obrigado. E foi a edição especial de Natal do consultório aberto aqui no Mais Guimarães. Vou convidá-los a subscreverem o nosso canal no YouTube, a seguirem-nos no Facebook, a enviarem as vossas questões e preocupações para leitor@maisguimarães.pt. Resta-me também desejar-lhe, em nome do Mais Guimarães e da equipa do Mais Guimarães, um Feliz Natal.